Pronto, a Adriele já entrou. Agora vamos esperando aí o pessoal entrar. Gente, mais uma vez, perdão pela instabilidade da internet. Mas aí o importante é o estudo continuar, né? Pronto, a Acla entrou. Para a Acla, aguardar agora a Acla responder, certo? E entrar. Olá, Weber. E aí, Acla? Tá pegando? Rapaz, para mim tá ótimo. Vamos ver Então, aí o pessoal. então é a internet de Pedro. Pode ser. Gente, vamos se posicionando aí, tá certo? Falando se a internet tá boa, se não tá, ok? Por favor. Infelizmente, né? Eu acho que vocês estão com a dificuldade de formar aquela dupla, mas a gente vai conseguir, viu? Em nome de Jesus, eu creio. Todos nós cremos. Pronto, vamos lá, né? O pessoal já entrou, já temos uma quantidade legal. Vamos fazer a nossa prece inicial, tá certo? Para poder a gente já entrar aí na temática, né? E eu sei que você vai ter material bastante para poder enriquecer essa noite de hoje, tá bom? Então vamos fazer um trato. Eu abro os trabalhos e tu fecha, que eu sei que tu fecha e fecha de chave de ouro. Close, né? Da close. Exatamente. Vamos lá. Gente, vamos elevar o pensamento, né? A espiritualidade. Vamos agradecê-los pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Cristo, né, como trabalhadores de sua seara, dispostos a levar a cada pessoa existente aqui na Terra os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, e que a gente consiga se colocar verdadeiramente como essa ferramenta que vai servir como mola propulsora da evolução. E é através deste estudo, querido mestre, com a iluminação que tu enviarás ao nosso irmão Acla, que iniciamos mais esse estudo do Mocidade na Santa Divina Paz. Que assim seja. Você sabe que eu fico muito feliz, como já tinha dito, de conversar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu me dedico a estudar tanto no campo da universidade, né, que eu sou da área de ciências sociais, e é uma área, a mitologia é uma área que a filosofia se preocupa em estudar, a antropologia se preocupa em estudar, as ciências da religião se preocupam em estudar, porque de fato a mitologia, o mito, é um assunto extremamente importante na nossa sociedade. E o espiritismo, ele tem sim algumas contribuições a dar a esse tipo de para que a gente inclusive possa ter uma clareza maior sobre as coisas que nos cercam. Com certeza, com certeza. E eu acho que a gente consegue, através dessa doutrina tão esclarecedora, entender realmente como tudo isso se dá, né? E eu acho que o mais importante, lá dentro desse movimento todo, inclusive constitui um vídeo que você fez durante a semana, que eu fiz questão de compartilhar ele lá no meu history, né? Desse movimento de crença que cada um possui, né? E do quanto isso precisa ser respeitado, do quanto isso precisa ser vivenciado pelaquela pessoa, naquele espaço de tempo que aquilo ali está fazendo sentido, né? Você sabe que existe uma frase que eu gosto muito, que sempre quando eu vou dar aula, ou vou apresentar alguma tarefa, ou quando eu vou, inclusive, ser convidado para fazer esse tipo de live, eu gosto, de vez em quando, de ressaltar. Essa frase não é minha, eu não tenho capacidade nenhuma para criar frases, mas a ideia de que seres humanos é no plural porque somos mais de um. Veja que interessante, seres humanos é no plural porque somos mais de um. E existe mais de uma forma de ser humano e não somente a minha forma de ser. Veja que bonito isso. Existe uma forma de ser humano e não somente a minha forma de ser. E aí, só para a gente concluir essa ideia, dessa multiplicidade, dessa pluralidade, um grande físico, certa vez passeando com a mãe dele, numa rua da Europa, perguntou, observando, por que uma igreja era diferente de outra igreja.
Ele observou na rua que tinha duas igrejas diferentes. E ele perguntou: mãe, por que essa igreja é diferente da outra? E a mãe olhou para ele e falou o seguinte: sabe o que é, filho? É porque existem muitas pessoas diferentes. Eu e você, por exemplo, a gente é igual? Ele: não, mamãe, a gente é diferente. Aí ela disse: pois bem, meu filho, é por justamente sermos diferentes que as igrejas são diferentes. Se Deus quisesse que existisse apenas um tipo de igreja, ele criaria apenas um tipo de pessoa. Se Deus quisesse que existisse apenas um tipo de igreja, ele criaria apenas um tipo de pessoa. Essa ideia é extremamente, chega a ser inclusive afetiva, chega a ser inclusive confortante. Porque a grandiosidade que nós espíritas acreditamos que Deus tem está justamente nessa capacidade de ser múltiplo e uno ao mesmo tempo. Eu gosto demais de um filme chamado Deus é Brasileiro. É um filme de humor. Antônio Fagundes, ele é o Deus, e Wagner Moura, ele é um personagem que agora esqueço o nome. E aí, no filme Deus é Brasileiro, tem uma parte que diz o seguinte: o Wagner Moura, que é o personagem, diz assim: mas eu não acredito que você é Deus. E aí o Antônio Fagundes, representando Deus, fala o seguinte: mas, rapaz, eu não quero que você acredite em mim, eu não preciso que você acredite em mim. Você acreditando no outro e fazendo o bem ao outro, automaticamente você já está acreditando em mim. Quando você ver no outro a paz, a luz, o amor, e portanto é necessário exercer, você está crendo em mim. Então o Deus que nós espíritas cremos é um Deus que não necessita que seus fiéis fiquem o tempo todo afirmando para ele que nós acreditamos nele, porque esse não é o Deus vaidoso. Pessoas vaidosas é que tem essa necessidade de sempre estar se afirmando, falando assim: você tem que acreditar em mim, tem que acreditar em mim, tem que acreditar em mim. Deus não é isso. Deus não é isso. Deus é muito maior. E aí a gente vai aos poucos introduzindo o tema de que muita gente pensa, olha essa crítica, vale para a gente refletir, tá? Ela não é espírita, mas ela pode ser encaixada no espiritismo. Muita gente diz o seguinte: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mas é interessante notar que às vezes parece que é o contrário. A gente que criou Deus à nossa imagem e semelhança, porque a gente atribui a Deus vaidade, a gente atribui a Deus um narcisismo gigantesco, tem que se autoafirmar o tempo todo, tem que mostrar, tem que testar a fé dos outros. Veja só, esse tipo de teste que acontece entre nós. Quem precisa testar se você gosta de mim ou não, sou eu. Deus testar se a gente acredita ou não dele, isso é algo muito pequeno para um ser extremamente grande. Portanto, esse Deus que se incomoda com a religião do outro, com a crença do outro, com a mitologia do outro, talvez não seja o Deus que eu creio. O Deus que eu creio, que eu tenho certeza que você crê, é o Deus que vai dizer o seguinte: não importa o nome que você dá, importa o teu comportamento diante das coisas. É um Deus extremamente personificado, né? Exatamente. Você sabe... Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Muito. Você sabe que a palavra mitologia vem do grego mitos, e adoro essas coisas de significado da palavra. Vem da ideia mitos, e a ideia mito significa fábula. E o que é uma fábula, Weber? É a ideia de que uma história pode trazer algum fundo moral, algum fundo que possa trazer para a gente um comportamento. É isso a ideia da fábula. E mitologia, geralmente, a gente atribui que seja história. É uma história. É a história de algo. Sendo que existe um caráter estranho para nós, porque nós atribuímos o mito geralmente a alguma coisa ligada à mentira. Então você vai falar do mito da Grécia, é uma mentira, é uma história cheia de mentira. O mito da África é uma história cheia de mentira. O mito indígena é uma história cheia de mentira. E isso necessariamente é algo extremamente preconceituoso. Então atribuímos que tudo que seja ligado à mitologia é algo esotérico, exótico, portanto diferente. É algo superficial que não me interessa e é algo que faz parte do outro. Existe um rapaz muito interessante chamado Mircea Eliade. E Mircea Eliade vai dizer
no seu fantástico livro Mito e Rito, olha o nome do livro, Mito e Rito, que o nosso Michel vai dizer o seguinte: a tradição judaico-cristã, que é a nossa tradição, a tradição judaico-cristã, admite apenas que mitologia seja aquilo que não faz parte dos dois testamentos, ou seja, aquilo que está fora do Antigo Testamento e do Novo Testamento, segundo a tradição judaico-cristã, é mitologia. Portanto, mitologia é tudo aquilo que se trata do Deus do outro, os deuses pagãos. Dá para entender? Então, essa visão preconceituosa que a gente atribui que mitologia é tudo aquilo que é esotérico, é diferente, é justamente de uma tradição judaico-cristã que admite, olha, Deus verdadeiro é o Deus que a gente crê. O Deus que o outro não crê, ou melhor, o Deus que o outro crê, que eu não creio, ao invés de ser deuses, é mito. É mitologia. Então a gente costuma dizer de uma maneira bem formal que a mitologia é uma construção narrativa de discurso bem específico. A mitologia é uma construção discursiva, certo? Narrativa bem específica de um grupo sobre o outro. E a gente não faz só isso com mito, não. Na definição que a gente faz sobre muita coisa, a gente admite só o nosso, só o do meu grupo, e tudo aquilo que é desconhecido, que é do outro, a gente estereotipa. A gente resume, a gente diz que é isso, a gente classifica. E a mitologia vem sendo utilizada de maneira muito preconceituosa pelas pessoas, principalmente de origem judaico-cristão. Portanto, a minha religião atribui Deus, Jesus atribui, por exemplo, estou falando da católica, a Trindade. O Espiritismo admite, por exemplo, que existam seres que estão acima de nós, que são anteriores a nós, estão externos a nós. Mas a religiosidade do povo indígena brasileiro, que é gigante, porque são diversos povos indígenas, isso é mitologia. Isso é mito. Ou seja, isso é uma história, isso pode ser mentira, isso não é considerado verdade. Então é muito interessante a gente falar sobre isso. E o que o Mircea Eliade vai falar também, além dessa visão preconceituosa que a gente geralmente faz sobre mitologia, é que o rito reforça o mito. O rito reforça o mito. Aquilo, eu não estou entendendo nada que você está falando. O rito é a prática. O rito é a prática. E o mito é o quê? A crença. Mitologia vem de crença, ou seja, a prática reforça aquilo que eu creio. Faz sentido agora? Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma crença de que escovar os dentes faz bem para a saúde. A prática de escovar os dentes vai reforçar a ideia que eu tenho. Portanto, qualquer tipo de ritual favorece a crença que se crê. Portanto, não há o rito sem o mito. E não há o rito, né? E assim sucessivamente. Portanto, é isso muito interessante. E qual é a função do mito? Qual é a função do mito? A função do mito é estabelecer explicações fundamentais para todos nós, e que são explicações que podem se resumir em 3 perguntas. De onde eu vim? Os mitos vai ter essa função de responder de onde eu vim, o que eu sou e para onde eu vou. Veja que interessante. Então, toda a função mitológica é uma função de explicação fundamental sobre a construção de como se deu as coisas. É o que a gente vai chamar, por exemplo, de uma cosmologia. Que nome difícil é esse, Áquila? Cosmos é o universo. Portanto, os mitos, seja ele grego, seja ele hindu, seja ele indígena, seja ele de África, eles vão dar origem à construção do universo. Como se deu as coisas? Como foi criada a água? Como foi criada a terra? Como foi criado o sol? Então o mito ele tem essa função, digamos, de me situar e de te situar sobre a origem das coisas. Sobre a origem das coisas. E embora não faça sentido para a gente, o mito, mas para quem nele crê faz sentido. Portanto, é errado nós falarmos que
mitologia é mentira. Bem, embora eu não acredite particularmente em Tupã, embora eu não acredite particularmente em Brahma, embora eu não acredite particularmente no Oxalá, pode não fazer sentido para mim, que nele não creio, mas faz sentido para as pessoas que nele crê. E não há problema algum em pessoas que nele crê. Não é errado pessoas que neles creem. E aí E é a muito gente volta interessante àquela... e é muito interessante, Akla, você trazendo isso, porque quando a gente começa a ter esse olhar mais delicado para essas situações, a gente começa a se posicionar enquanto doutrina, e se a gente vai beber da doutrina, a gente vai achar justamente isso que você está trazendo, né? Da gente não encontrar essa problemática ou problematizar essa crença que vem do outro, né? Exatamente. Isso é uma visão que na antropologia eu gosto muito, que é a visão de alteridade. A alteridade, alter significa o outro. A alteridade é a capacidade de me colocar no lugar do outro. Veja bem, uma vez eu conversando com um colega meu, e ele me disse, Áquila, você é filho de Oxalá. Eu digo, que maravilha, que bom. E eu não me incomodei com isso de maneira alguma. E de vez em quando eu adoro os cânticos iorubá. Eu gosto muito das histórias, da cultura africana. Respeito muito a cultura. E de certa vez assim, mas Áquila, mas você não é espírita? Eu digo, sou. E você não se incomoda, por exemplo, de eu dizer que você é filho de Oxalá? Absolutamente que não. Absolutamente que não. Porque o mais bonito de ver no outro é que, embora eu não acredite necessariamente no que o outro acredita, mas ele acredita. E no que ele acredita, ele está me desejando apenas o bem, apenas coisas boas. Eu não vou renegar isso. Você sabe que tem um ateu muito interessante, tem um ateu que agora eu esqueço o nome, dificilmente eu esqueço o nome dele, mas agora eu esqueci. E ele dizia o seguinte, veja que interessante sobre essa visão de alteridade, para a gente poder entender mitologia. Ele dizia o seguinte, eu não acredito no que Chico Xavier acreditava, mas eu acredito no que Chico Xavier acredita. Vamos lá, vou repetir. Eu não acredito no que Chico Xavier acreditava. Isso é, ele não acredita nos espíritos que Chico Xavier acreditava, mas ele acredita que Chico Xavier acredita. Veja que bonito. Eu acredito que ele acredita. Portanto, ele não mente. É o que ele crê. E eu acredito no que ele crê. Essa capacidade de ser extremamente austero com o outro, de ser empático ao outro, é o que talvez seja uma das lições mais bonitas do Evangelho. É o que talvez seja uma das lições mais bonitas do próprio Jesus. É o que talvez seja a grande capacidade da convivência. Você sabe que eu refleti essa semana com Gisele que já fez, inclusive, trabalhos com vocês. Eu dizia, Gi, a gente conversou muito bem sobre isso, que nós não somos uma ilha isolada, nós somos um tanto de arquipélagos. E o que é o arquipélago? Os geógrafos vão dizer que o arquipélago é um conjunto de ilhas. Portanto, não somos uma única ilha. Somos várias ilhas. Várias ilhas com várias concepções, com várias isso. Se o espiritismo faz sentido para mim e você, que nós sejamos espíritas. E não vamos abrir mão disso. Se eu, enquanto espírita, me incomodo tanto com outro tipo de religiosidade, com outro tipo de mitologia, com outro tipo de crença metafísica, ora, então talvez eu não seja espírita. Porque se eu tenho fé, se eu me ocupo, se eu creio no que eu creio, eu não vou perder tempo, por exemplo, olhando no que o outro quer e fazendo com que o outro seja uma ameaça para mim. Então, dificilmente, embora acreditemos no mesmo Deus, eu ou algum tipo de discussão entre protestantes católicos, dificilmente eu vou me trocar com uma situação dessa, porque é baixo, é pouco. Nessa ideia de que, ainda há pouco eu participei de uma conversa via o Google Meet, e a conversa se concentrou no seguinte, Maria é santa, é virgem ou não era?
E eu disse o seguinte, olha, é muito interessante a gente discutir isso a título de entendimento histórico das religiões. Mas a solução disso não muda o fato de Maria ter uma grande representação na história da religião judaico-cristã, principalmente cristã, na verdade, judaica não, mas cristã. Portanto, essa discussão é uma discussão que não vai levar absolutamente em lugar nenhum. Apenas favorecer a discordância entre pontos de vista que, às vezes, por falta de maturidade, pode utilizar desses pontos de vista diferentes como atributo para que não se conviva, como atributo para que se confrontem. Então é fundamental. É porque essa ideia que ainda tem muito arraigada no povo, da condenação da prática do sexo, né, da vivência do ato sexual, é extremamente forte, né? Então, para muitos, admitir essa possibilidade em Maria seria desconstruir toda a crença que eles possuem em relação a uma divindade que precisa existir baseada nesses conceitos, né? Então... E você nota, só contribuindo com o que você está falando, e você nota, ainda que exista isso que você está falando, mas o quanto isso é pequeno, porque a gente está concentrado na prática sexual de alguém há mais de 2000 anos para justificar o fato de eu não crer nessa pessoa. Olha, ou até mesmo diminuir, Acla, diminuir a história da pessoa, diminuir as ações, né? O que de bom essa pessoa deixou para a humanidade, né? E para o progresso da humanidade. Exatamente, exatamente. E voltando à questão do mito, é fundamental a gente esclarecer que, num estudo mais profundo, o mito ele não é lenda. O mito ele não é lenda. Por quê? Porque o mito ele tem esse papel mais macro da situação, mais cosmológico da situação. A lenda são personagens, geralmente aquilo que a gente chama de entes, E-N-T-E-S, entes, que tem uma aproximação muito maior com nós humanos, mas se caso as lendas não existissem, não alteraria a história da mitologia. Vou te dar um exemplo. Embora o Saci Pererê seja uma personagem muito interessante para nós, eu gosto demais do personagem Saci Pererê, do Boitatá, ou então da Perna Cabeluda, ou então... A mula sem cabeça, né? Isso, aqui no Recife a gente tem muita lenda. Pronto, a lenda, caso ela não existisse, não alteraria a nossa compreensão de mundo. Já a questão mitológica, já imaginou, por exemplo, a Grécia Antiga sem Zeus? Já imaginou, por exemplo, a cultura hindu sem Brahman? Ou já imaginou, vamos lá, vou cutucar de propósito, já imaginou a nossa sociedade ocidental sem Jesus? Porque ele, de novo, ele faz todo o sentido para a gente. Mas para quem nele não crê, não faz sentido. Exatamente. Então essas personagens mitológicas, se a gente fizesse uma hierarquia, os mitos, eles estão em um patamar muito maior do que os das lendas. Que geralmente são espíritos, geralmente são indivíduos que tiveram uma experiência tal que tenta trazer algum tipo de significado do porquê teve aquilo. Exemplo, alguns dizem que a mula sem cabeça se tornou mula sem cabeça, e aí, de novo, é preciso um estudo mais profundo sobre a história da mula sem cabeça, de que ela desrespeitou muito os pais. E por isso que ela se transformou em mula sem cabeça. Isso é uma das histórias, que, dentre outras histórias. Então você consegue perceber que as lendas também têm essa finalidade de trazer algum tipo de exemplo do que fazer e do que não ser. Mas existe uma diferença, sim, entre os mitos e a questão das lendas. E é muito interessante notar uma coisa, e eu separei para que a gente pudesse refletir, de que os deuses, eles possuem características muito humanas. Por exemplo, se você pega todas as mitologias existentes, que são muitas, você pode encontrar diversas características humanas nos deuses. Desde traição, e aí, por que a gente fica, por exemplo, Áquila, por que você dá tanto exemplo da mitologia grega?
É porque a gente tem uma herança eurocêntrica que faz com que a gente evidencie apenas a mitologia grega, que de fato tem sua importância, mas não é a única, e a gente acabe secundarizando isso aí, esquecendo de outras mitologias, inclusive nossa. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma mitologia forte, rica e gigante. Mas é O folclore da gente é maravilhoso, né? Muito, 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 muito. Mas a gente continua ainda utilizando como referencial de mitologia ainda a questão grega, né? Mas aí você tem, por exemplo, histórias de amor, histórias de ódio entre os deuses, histórias de traição, histórias, por exemplo, de vingança entre os deuses, não é? Basta você, se você estuda um pouco mitologia grega, e quem estuda mitologia grega sabe, por exemplo, de que um exemplo de família feliz não existe. O próprio pai, Cronos, comeu Os filhos, né? os filhos, né? Então é bem problemático, mas ainda assim essas histórias, elas narram diversos sentimentos e sensações que muitas vezes nós humanamente experimentamos. E os mitos são tão interessantes na presença do dia a dia, é por isso que é fundamental a prática, o rito, que eles influenciam na questão econômica, eles influenciam na questão agrícola, não é? Eles influenciam na questão do comportamento. Isso Com é, certeza. se você fizer alguma coisa assim, isso vai ter uma consequência séria e você será condenado, por exemplo, ao fogo do Tártaro, né? Isso na Grécia Antiga. Ou seja, essa visão tanto respeitosa com a mitologia quanto de medo, isso provoca no humano determinados comportamentos. É óbvio que a gente explora muito a questão do medo. Medo. Muito. Nós somos, inclusive, sem a própria mitologia, para você ver como essa noção do medo é tão presente na nossa vida, nós somos criados educacionalmente com a ideia do medo. Cara, a quantidade de vezes que eu vi o povo me dizendo, ó, tu não vai para dentro da mata não, senão com Mari Florzinha vai te dar uma surra com o cabelo dela, viu? Exatamente. Exatamente. Que ela dá entrança lá o rabo do cavalo. Uhum. É. Você sabe que foi um problema enorme. Eu vou até beber água. Foi um problema enorme para me convencer, porque embora eu já gostasse do espiritismo, eu me lembro com 10 anos de idade, amando ir para o centro espírita, na época eu ia para o NEAM, o Núcleo Espírita Aristides Monteiro, e eu me lembro muito de gostar muito do espiritismo, mas me lembro também de um medo gigantesco que eu tinha, porque o modo educativo era o seguinte: se precisa lá em casa, se vai fazer isso não, pois aguarda o que é que vai ter debaixo da sua cama. Minha gente, isso à noite. Era uma tortura. O quê? Terrível. Era uma coisa louca, era uma coisa louca. Tanto que esse tipo de medo me fazia com que, em determinadas situações, eu não tivesse determinadas práticas com medo de que aquilo acontecesse. O que é uma situação muito problemática, né? Eu devo lhe respeitar e eu devo educar você para que você me respeite, não para que você tenha medo de mim. Né? Então, essa visão educativa é preciso ser vencida, de que o respeito é muito mais interessante do que o medo, mas lembremos de que lidar com seres humanos e cobrar conduta de seres humanos não é fácil. É por isso que a religião, de maneira geral, a religião, eu estou falando de uma instituição social com regras, com templo, com dogmas, exploraram muito a noção de medo, porque a noção de medo, ela limitava, ela fazia com que o indivíduo ele não extrapolasse a convivência. Então, um exemplo claro é que hoje nós podemos educar do porquê errado. Roubar. Porque você não pode obter o objeto do outro que não lhe pertence. Isso é claro hoje. Mas imagine, por exemplo, no Código de Hammurabi, na Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Era muito mais difícil estabelecer que aquilo que não me pertence, eu não devo ter. Então era muito mais fácil a punição. Se você roubar, eu toro ou corto ou decipo a sua mão. Se você se deitar com a minha mulher,
eu furo os seus dois olhos, que é para que você nunca mais olhe para uma mulher que não lhe pertencia, porque antigamente a mulher era vista também como propriedade, não é? Então, observem, por exemplo, que tanto as mitologias quanto as religiões influenciaram muito o nosso comportamento pela exploração do medo. Mas o medo não é o único atributo. É só para que a gente possa ter esse entendimento, tá? Ô, Atila, pronto, aí teve um questionamento que ficou lá para trás, e aí me lembraram aqui, né, que o Jackson, ele colocou, que deu um nó na cabeça dele quando você falou sobre mito, né? E aí ele estava querendo saber, então, qual é a diferença entre mito e as alegorias. E aí ele completou, né, dizendo que, indo pelo viés que os registros dizem que Jesus trabalhou com alegorias, e levando em conta que o mito da caverna trabalhou uma alegoria para nós algo. Para nos algo, eu acho. Uhum. Basicamente, o que ele quer saber é a diferença entre o mito e as alegorias. Bem, as alegorias geralmente têm uma proposta muito mais de estabelecer uma história com fundo, não necessariamente sobrenatural, tá? Então, é uma história que eu tenho um começo, meio e fim, eu tenho uma narrativa, mas não necessariamente ela tem que ser religiosa. Sim. Já o mito, ele é extremamente ligado à religião. Ele é extremamente ligado, na verdade, não à religião, que a religião é a formalização, mas à religiosidade, isso é a crença. Então, se eu pudesse estabelecer uma diferença mais simples, mais clara, entre mito e alegoria, é porque mito existe o princípio extremamente religioso, extremamente fundacional das coisas. E alegoria pode ser histórias que não necessariamente estão ligadas à mitologia ou à religiosidade, que vai estabelecer algum fundo. Então, quando Platão estabelece a alegoria da caverna, ele não necessariamente está apontando para um ser, um indivíduo específico que esteja acima de nós. Ele está pedindo para que a gente saia da nossa ignorância, deixe de se levar pelas opiniões, pela doxa, e passe a entrar no mundo da episteme, que é o mundo do conhecimento. Ou seja, existe essa preocupação. Geralmente as alegorias, elas têm um fundo muito mais filosófico, enquanto que os mitos, eles têm um fundo muito mais comportamental, devido à prática religiosa. Perfeito. Jackson, se você ficou com mais alguma dúvida, é só você colocar aí, tá certo? Nos comentários. Eu demorei, mas cheguei lá. E aí a gente teve mais alguns comentários aqui, Atila, né, no decorrer da sua fala, né? A gente teve participação de Felipe, né, tentando esclarecer um pouco também em relação a essa diferença entre mitos e alegorias. A gente teve Gilmar também trazendo essa questão do respeito, a vivência religiosa das outras pessoas, né? E aí ele trouxe até um exemplo da pessoa conversando com você e a pessoa fala de respeito, mas quando a pessoa sabe que você é de determinada religião, as coisas mudam, né? Mudam então, total. Exatamente. Eu já deixei de namorar uma vez porque o ser humano era de outra religião e a mãe não permitira. Não permitira. Então, e aí a gente teve muito forte. Algumas outras contribuições aqui, né? Priscila trazendo aquela questão de Maria, né? Que a gente tinha conversado. Falando também que a mitologia grega é uma novela mexicana. Ah, é. Muitas histórias. Eu estava, por exemplo, lendo um pouco a Odisseia de Homero. E aí realmente que é uma novela mexicana. E Jackson me cancelando lá nos comentários já embaixo, dizendo que eu não estava lendo os comentários. Então, hashtag cancelado. Oh, Mil perdões, viu, Jackson? Eu descontei de hoje à tarde que ele fez umas fuleiragens comigo. Oh, digo logo, eu entrego na live. Eu sou espírita bem imperfeito ainda. A gente. Aí foi os comentários. Aí Gilmar completou, né? Atila, o que pensar do pensamento de que mitologia como Boto Rosa, Negrinho do Pastoreiro, tem uma violência por trás. O fundo de verdade sempre é uma dor. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Tu guarda um pouquinho essa informação, tá certo? Que enquanto a gente estava aqui nesse bate-papo, Pedro já estava falando comigo aqui, pelo WhatsApp, dizendo que a internet dele normalizou e ele pediu a compreensão, pelo amor de Deus,
e de todos os deuses que vocês acreditam e de todas as figuras mitológicas que vocês creem, para ele voltar para a live. Então, ele perguntou se existe a possibilidade da gente fechar essa live agora para poder a gente já retomar na segunda parte com ele. Mas salve, viu? Salve, porque eu quero assistir essa live depois. Ah, não se aperre não, que isso aqui vai ficar salvo. Pronto. Viu? E aí, Pedro vai voltar com vocês, tá bom? Mais uma vez foi uma maravilha estar com vocês. Isso foi só um ensaio, porque no próximo sábado vocês vão ter que me aturar por 1h30 inteira junto com meu irmão. Oi, gente. Sejam bem-vindos novamente. Agora comigo, né? Obrigado, Weber, aí, por ter... Oi, Dani. Obrigado, Weber, aí, por ter assumido, né, esse momento inicial. A tecnologia aí nos surpreendendo, né, cada vez mais. Tô aguardando nosso amigo Áquila, tá, retornar. Pra gente continuar. Eu acho que ela foi dormir, viu, Felipe? Pela hora, eu acho que ela viu uma luz, umas falas. Aí ela se acordou para dar uma olhada e saber o que estava acontecendo aqui. Oi, Adriele, Priscila, tudo bem? Weber voltou também. Caio tá aí. Obrigado, Weber. Luiz também tá aí. Vocês estão gostando? Wilson também, Jackson. Ah, ótimo. Tô só esperando o Aquila agora. Oi, Aquila. Pronto. Oi, Aquila. Agora pegou. Agora estamos de volta. O Gilmar falou que não. Alô? Oi, Pedro? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Tudo bem. Vocês... Aguardando o seu comando. Tá me escutando direitinho? Pedro? Sim, tô sim. Tá escutando? Deixa eu aproveitar para Tô sim. só responder uma questão que enviaram que eu achei extremamente necessária. Você me permite responder? E pode? Planeta Terra chamando. Pedro. Pedro? Acredito. Pedro? Agora tá ok. Agora tá ok? Tá escutando? Agora tá ok. Tô sim. Só tentando responder uma questão que enviaram, que eu achei extremamente interessante. É porque, se nós formos analisar toda a mitologia, todas as lendas, tudo aquilo que envolve construções discursivas e narrativas, é criação humana. É criação humana. E essas criações, elas marcam muito o tempo em que foi criado. Sim. Tá? Então, o tempo histórico em que foi criada vai marcar muito. Então, é comum você encontrar algumas lendas, ora que tenham comportamentos machistas, ora que tenham comportamentos mais
X ou Y porque reflete o pensamento daquela época. O que eu estou querendo dizer é que, muitas vezes, os mitos e as lendas vão levar comportamentos e atitudes de determinada sociedade. Então, quando você identifica que há uma questão de uma violência sexual em uma determinada lenda, é porque naquela sociedade existe um significado extremamente interessante, importante, daquela violência, e isso perpassa para a lenda, isso perpassa para o mito. Portanto, tudo é criação humana. Aí você vai perguntar assim, se tudo é criação humana, então tudo é mentira? Não necessariamente. Esse copo com água, o copo é uma criação humana, e existe. Portanto, essa ideia de que, por ser criação humana, um mito, que ele é falso, é mentira, isso é preciso refletir. Não. Isso. Pode ser criação humana e existe. Você sabe que eu gosto muito de Harry Potter. E tem um momento no final do sétimo livro, oitavo filme, não é isso? Sétimo livro, oitavo filme. Em que o Harry pergunta assim, mas isso é verdade ou está acontecendo da minha cabeça? E o Dumbledore diz assim, está acontecendo da sua cabeça. E por que não seria verdade de acontecer da sua cabeça? Portanto, tudo aquilo que é manifestação humana vai levar em consideração as práticas, o comportamento, o pensamento, né? Essas atitudes. Mas não é porque é humano que é mentira. Eu não sei se ficou claro, é porque é uma questão realmente difícil, porque o mito ou a lenda, ele vai levar em consideração muito a sociedade em que ela criou, né? Sim. Eu estava conversando com você, né, logo cedo, acho que ao longo da semana a gente trocou alguns áudios, né, algumas conversas aí, e daí o meu olhar, né, para mitologia, né, para o mito, como eu falei, ele vai muito dos contos de fadas, né, inclusive tem uma leitura recente que eu estou fazendo, né, que vai falar justamente sobre como é que dentro desses contos de fadas, né, a gente vai encontrar essas diversidades das criações, né, principalmente no sentido da percepção humana, né? Então você logo está falando, né, que o ser humano ele tenta, né, explicar, né, na sua origem, que também foi junto à origem do mito, né? O ser humano tenta explicar de várias formas, né, e maneiras como é aquele mundo que ele vive. E daí você trouxe, né, as perguntas que são questionadoras, né, as perguntas existencialistas, né, que vai muito nesse entender como é que é o sentimento humano daquilo que rodeia ele, né, daquilo dos fenômenos que rodeia ele, né, dos fenômenos que estão aí para além da percepção, né, dos nossos cinco sentidos, mas também para um olhar que está além disso, né? E daí a gente vai, inclusive, trazer, né, para essa roda, por exemplo, a palavra intuição, né? O quão todos esses fenômenos, todas essas figuras mitológicas, todas as percepções, ela também não veio das intuições humanas, né? Que a gente, intuitivamente, né, a gente, enquanto o globo social, né, enquanto a massa social, a gente tem colocado, né, a razão de um lado, né, e tem afastado de alguma forma esse potencial intuitivo humano. Eu percebo dessa maneira. Então, né, a gente também tem visto, né, tem percebido, por exemplo, como esses mitos, né, do início, da origem humana, dessa explicação humana para o mundo, eles também, né, vêm desse campo da intuição, né, no sentido de como eu percebo esse mundo, né, esse mundo espiritual, que para os primeiros seres humanos eram muito mais próximo daquilo que a gente tem hoje, por exemplo. Né, eu acredito que os primeiros seres humanos, eles nem conseguiam perceber o que era terreno e o que não era terreno, né, o que era do mundo espiritual, por ter essa vivência, né, tão mesclada, né, da materialidade e da espiritualidade, que com o tempo, né, houve uma pausa, e daí a gente volta, né, para esse momento mais recente, ainda vivendo essa materialidade,
mas chegando de forma consciente, né, a esse mundo espiritual, por exemplo. E daí, veja, né, como isso também vai, de alguma forma, nortear, né, os pensamentos, as cosmovisões, né, que você estava trazendo, né, a cosmologia, do pensamento humano, né, no sentido daquilo que ele tenta entender, né, por vários vieses. A gente lembra, né, que logo no início não existia, por exemplo, o pensamento lógico-matemático, né, no sentido de um pensamento estruturado, né, o próprio método científico, a própria ciência, né, que a gente conhece hoje, e que vai estar falando aí de várias maneiras, né, sobre também esse mundo que um dia foi também tentado ser explicado através dessa visão intuitiva, né, dessa percepção intuitiva humana, que aí surge o mito. Né? Então, a gente tem um conhecimento científico, um conhecimento bastante relevante, e também o conhecimento mitológico, né, os conhecimentos populares, que a gente pode fundamental, dizer que é fundamental, que é importante. Não é mais, não é menos, não é... A gente vai ser propenso a mais a um, mais a outro, mas como é que a gente consegue observar tudo isso, né, e chegar a um conjunto, né, a uma ideia essencialista, né, algo que vem de essência mesmo, para perceber esse mundo, porque nem tudo a ciência pode explicar, né, e nem tudo a própria mitologia ela vai estar também explicando do mundo, né? E daí surge também aquele que você trouxe da verdade, né, ou da não verdade, né, nesse sentido de que a gente também, como grande massa, né, usa o termo mitologia como algo que não é verdadeiro, né? E eu acho que, assim, para além disso tudo, né, vai surgindo esses arquétipos, né, essas figuras personificadas humanas e também os símbolos, né, que vem daí dessa linguagem da qual é expressa nessa ideia mítica, né, como a gente vai poder estar aí falando, no sentido de que até hoje, né, a gente vive vários mitos, né, o mito do racional, né, o mito da superposição, né, colocar lá em cima, né, o pensamento racional lógico, né, essa ideia, né, de alguma forma a gente deixar de lado um pouco, né, esse pensamento intuitivo, por exemplo, e daí a gente vai começar também a perceber, né, o quão de nós foi tirado, né, no sentido de perceber, né, esse mundo em essência, né, e daí olhar apenas com um olhar racional, né, com conhecimento científico, por exemplo, para as coisas, e não chegar a esse grande olhar, né, um olhar global, vamos dizer assim, para o mundo, né, que nos rodeia, né, e nos norteia, né, também, vai nortear também os nossos pensamentos, né, as nossas formas de ver o mundo, vai estar tudo norteado aí por aquilo que está para além, né, da percepção sensorial, por exemplo, né, e da compreensão lógico-matemática. Pedro, tá me escutando? Está aí refletindo. Pedro? Pedro? Pedro, alô? Vocês me escutam? Vocês me escutam? Alô? Alô? Alguém manda mensagem, por favor, para saber se está escutando. Áquila? Tá escutando? Agora sim. Agora sim? Certeza Sim. que tá escutando mesmo? Agora tô. Você sabe... O pessoal tá escutando também? Pronto. Então, Você sabe que enquanto você estava falando, eu estava refletindo o seguinte. Uma das sabedorias que eu considero, que eu humanamente tão pequeno considero que seja uma das maiores sabedorias já existentes de Deus, é a capacidade dele criar o livre-arbítrio, né? Porque quando Deus, por exemplo, nos dá a dádiva, o presente, na antropologia chama-se dádiva, o presente do livre-arbítrio, é para que a gente possa utilizá-lo e para que a gente possa exercitá-lo. Muito bem,
A ciência, ao contrário do que se pensa, a ciência ela não é antagonista à religiosidade. Ela foi muitas vezes tratada como antagonistas. Uma só pode se a outra não existir. Uma só pode se a outra não existir. E quando nós, que somos espíritas, notamos que tudo faz parte de um grande quadro, de uma grande escola, então nada, por exemplo, é necessariamente contrário ou em confronto com a outro modo de entendimento. A religião, sim, é um modo de explicação, de entendimento, e a religião e a ciência é um modo também de explicação de entendimento. Você sabe que a grande diferença da religiosidade ou da religião para a ciência é porque a ciência ela tem um limite. A ciência ela não trabalha com o porquê das coisas. Ela trabalha com o como das coisas. Como se faz isso, como se dá isso, como funciona isso, como é aquilo. Tudo aquilo que ela percebe através de sentidos, né? Exatamente, porque se a gente fosse resumir, o princípio da ciência é o ver para crer. Uhum. Não é? Então ela trabalha com aquilo que ela pode perceber. E a ciência ela se dá com os comos. Quem se preocupa com o porquê das coisas, por que isso? Porque aquilo é a filosofia, a religião e as artes de maneira geral. Veja só, é por isso que a ciência não pode trabalhar com a ideia de Deus, mas ela também não pode negá-la a ideia de Deus. Deus não é impossível para a ciência. Deus é improvável, porque falta provas. Se falta prova, eu não posso nem afirmar que existe, nem afirmar que não existe. Esse é um lado da ciência. O que eu estou querendo dizer é que são campos diferentes e a gente precisa ter esse entendimento para que a gente quebre a ideia, quebre a cultura de que uma tem que negar a outra. Por quê? E muita gente hoje da academia, da universidade, interpreta que a religião, ao contrário do que muita gente pensa, que é um negócio de alienante, é um negócio de opressão, muito também se produziu com a religião. Muito também se fez com a religião. E quando estou falando de religião, estou falando mais da religiosidade, da crença, do que necessariamente da instituição religião. Então existe o conhecimento da religiosidade. E a religiosidade, veja o que eu vou dizer. A religiosidade é o conhecimento mais antigo existente que se tem notícia na Terra. O contato com aquilo que vai além de nós, o contato com aquilo que vai além de nós, que é anterior, que é externo a nós, é a fonte mais antiga de conhecimento. E aí vem justamente dessa intuição, ou seja, lá nos primeiros homos, que eu não vou dizer qual é o tipo de homo, mas lá no primeiro homo, já existia pelas pinturas rupestres, pelas figuras rupestres, o contato com seres que sejam acima de nós, anteriores a nós e de todo o poder, que organiza tudo. Portanto, a religiosidade, sim, é uma forma de conhecimento e é preciso ser levada em consideração essa forma de conhecimento, mas ela não pode também invadir determinadas situações. Vou te dar um exemplo de como ela não pode invadir determinadas situações. Embora a gente saiba que o pensamento, nós espíritas saibamos que o pensamento é força atuante, o pensamento é a movimentação da energia, não é? O que é o espírito? O espírito é uma força, é um pensamento atuante, é uma energia vital, é algo que tem uma sabedoria, aquilo que chama de centelha divina, não é? E, por exemplo, quando você vai fazer algum tipo de tratamento num centro espírita, embora você saiba que o poder do pensamento ele é um poder curativo, ele é um poder que reorganiza, por exemplo, os teus campos de força, aquilo que nas culturas mais orientais chama-se de chakras, e nós espíritas também trabalhamos com essa perspectiva. Quando se faz algum tratamento, a gente diz o seguinte: faça o tratamento espiritual, mas faça o tratamento material. Quando a gente leva em consideração o tratamento espiritual e o material, a gente está querendo estabelecer o seguinte: os dois feitos em completude
faz com que você melhore. Você não pode só se preocupar com as questões espirituais e deixar, por exemplo, as questões materiais. Ao mesmo tempo que você não pode se preocupar apenas com as questões materiais e deixar para lá as questões espirituais. Por tudo é um complemento. E assim deve ser também com a área do conhecimento. Um grande padre, que foi reitor, né? É reitor que se chama de universidade. Ele dizia o seguinte: eu tenho minha fé inabalável, mas eu só costumo procurar Deus, e eu procuro Deus apenas quando eu enxergo o limite da ciência. Ou seja, eu vou procurando entendimento com a ciência das situações. Quando eu noto que a ciência não pode mais me dizer aquilo que eu preciso, aí eu encontro resposta em Deus. O que é que ele está sugerindo? O que é que um padre está sugerindo? Que é preciso também levar em consideração tudo aquilo que foi produzido. Tá? E aí, só para esclarecer, para que a gente possa ter esse entendimento. Quando eu, Áquila, falo, por exemplo, de que toda religiosidade, toda mitologia é criação humana, aí você pode pensar assim, e a questão intuitiva que o Pedro falou? Você está levando em consideração que tudo foi criação, tudo que foi criação humana? A gente precisa refletir que existe uma concepção mais científica da situação, e é essa que eu tentei falar, mas se a gente for para o caminho dos espíritos, para a religião espiritista, para os princípios espiritistas, não é que elas neguem os princípios científicos, de maneira alguma, mas os princípios espíritas vão sugerir de que essas resistências que nós temos aqui na Terra não é a primeira existência, que nós somos cidadãos no universo, entende? Que nós não fomos criados aqui, nós estamos aqui, não encerraremos aqui. Toda essa proposta, para a ciência, não é impossível. Para a ciência, eu volto de novo com a questão, ela é improvável. Não tem como ela provar. Mas não é porque ela prova, nem que sim, nem que não, que ela nega. Então, se eu quiser tratar, e agora é onde eu quero tratar, o que é que o Espiritismo fala sobre mitologia? Bem, existe um livro do Chico Xavier, com a psicografia do Chico Xavier, um livro de Emmanuel, chamado, eu anotei aqui para não me esquecer, chamado Perguntas a Emmanuel. Emmanuel Responde. E nesse livro, Emmanuel Responde, na segunda parte do livro, o Emmanuel vai dizer o seguinte: é fundamental nós entendermos as simbologias e as mitologias para poder entendermos as sociedades de outrora, as sociedades do passado, como elas se organizavam, como elas passavam esse tipo de informação, porque quando a gente começa a entender isso, a gente consegue entender o princípio daquela sociedade. Então, veja só, A essência, no livro, né? Exatamente, no livro Emmanuel Responde, já existe essa preocupação do próprio Emmanuel, psicografado pelo Chico, de que os símbolos, as mitologias, servem de explicações, servem de respaldo para as sociedades do passado, para entender como eram seus valores, como se comportavam, como era passado isso. E aí a gente pode complementar, por exemplo, com a Joana de Ângeles, que vai dizer, por meio de Valdo Pereira Franco, que a mitologia, na verdade, esse entendimento do espírito imortal, né? Porque com a mitologia a gente cessa a ideia de que a vida acaba quando termina. Porque tanto na mitologia hindu, quanto na mitologia indígena, na mitologia grega, existe um depois. Não é? E essa busca, segundo Joana de Ângeles, essa procura, esse entendimento de si mesmo, esse autoentendimento, essa autorreflexão, isso tudo vai favorecer o eu superior, que é uma terminologia que ela vai trabalhar muito, porque ela se preocupa com essa área da psicologia, né? Esse eu superior. Esse eu superior é fundamental na ideia do autodescobrimento. Então, por causa da mitologia, para a gente resumir, por causa da mitologia, a gente pode se autodescobrir, se autoentender. Isso consta também no livro chamado Autodescobrimento, da Joana de Ângeles.
Então, nós temos duas análises. Uma análise mais científica, que é o que eu procurei tratar até então, e uma análise mais espiritual. Essa análise espiritual, ela vai levar em consideração justamente o que a gente tinha conversado desde o começo. São energias, os espíritos são energias e podem se manifestar na maneira que eu atraio elas. Então, vou dar um exemplo claro. Não sei se ficou claro. Vamos lá. Tá ótimo, tá ótimo. Perguntaram sobre lendas. Se as lendas, elas têm algum tipo de... Tem alguma coisa a ver com os espíritos que a gente acredita? Alguma coisa assim. As lendas realmente têm alguma coisa a ver com os espíritos? É claro que tem. É claro que tem. E a gente vai tentar construir essa resposta por o seguinte prisma. O pensamento é força atuante. Nós movimentamos tudo pelo pensamento. O espírito é pensamento. Então eu acabo... Quando eu digo, por exemplo, que este copo com água é um copo com água santo, e quando eu bebo esse copo com água vai fazer um tratamento espiritual em mim gigantesco, e quando esse copo com água ele é capaz de tratar algum tipo de enfermidade que eu tenho, a carga energética que eu coloquei nesse copo com água vai fazer com que realmente eu encontre até a cura nesse copo com água. E espíritos que me circundam, que também acreditem na mesma sintonia, e não beber fisicamente o copo com água, mas por estar movimentando aquela sintonia, aquela energia, aqueles fluidos, também passam a acreditar nisso. E toda vez que eu fizer a referência ao copo com água, eu nunca estarei só. Dá para entender isso? Essa ideia de que o pensamento ele está interligado. Então, quando alguém diz as pombagírias, que são entidades tratadas na Umbanda, as pombagírias são símbolos, cientificamente, tá? São símbolos, são lendas, ok? Espiritualmente, pode até ser símbolos, pode até ser lendas, mas existe a personificação ali, tanto de um indivíduo que realmente acreditava naquilo, e quando desencarnou, por acreditar naquilo, se fez sentir daquela forma, e ele pode ser daquela forma, e se apresentar daquela forma. Os pretos velhos, os caboclos, né? Se tratando um pouco das religiões de matrizes africanas. Ou seja, por acreditar muito nisso, eu posso passar a me ver como isso, enquanto espírito. E fazer sentido para aquele determinado grupo que me acredita, e isso vai funcionando como uma espécie de energias que vão se alimentando. Faz parte daquele universo. Rito, né? Exatamente. E aí você tem... Olha, para você ver como a coisa é tão séria do pensamento, há padres, quando a gente faz reunião mediúnica de psicofonia, há padres da época da Inquisição que não reencarnou e continua acreditando na própria ideia de que existe uma vida eterna, ou céu ou inferno, e não reencarna, e aparece nas reuniões dizendo que está esperando ainda Jesus chamar, ou está esperando Jesus voltar. Ou seja, o espírito que acredita muito naquilo, ele materializa aquele universo. Ele materializa aquela energia. É a verdade dele, ele acha daquilo. Aí cabe nós, na psicofonia, tentar trazer esse entendimento, se um indivíduo quiser. Porque a gente só pode trabalhar na psicofonia com esse esclarecimento se o espírito, se o indivíduo, ele aceitar aquela condição. Se ele não aceitar aquela condição, embora nós tenhamos uma equipe espiritual fantástica, não é? Esse esclarecimento ele não vai ser feito. É por isso que é aceitável que se espere o tempo de cada espírito para que depois nós voltemos
a fazer esse novo tratamento. O que eu quero dizer, fixar, resumir, é que o espírito, ele materializa esse universo, ele materializa a forma que ele acreditava aqui enquanto ele estava encarnado. E isso não é abandonado de uma hora para outra. Então eu conservo na espiritualidade a vida que eu levava aqui. Para nós espíritas que temos uma outra noção de realidade, exatamente, é muito importante respeitar o tempo de cada um, é exatamente isso. Agora que eu estou podendo ler os comentários. Mas aí o que eu estou querendo dizer é que essa percepção para nós espíritas, ela tem uma outra dimensão, porque nós construímos toda uma compreensão de mundo espiritual através do senhor Allan Kardec com as codificações, depois das obras das revistas espíritas, das obras complementares, de Chico, de André Luiz, de Divaldo Pereira Franco, de Anália Franco, de Eurípides Bazanufo. Ou seja, toda essa riqueza está na nossa educação. É por isso que faz sentido para nós acreditarmos no que acreditamos. Não sei se eu falei muito. Não, tá ótimo, Aquila. Isso me fez também lembrar, né, um capítulo bem específico do Livro dos Espíritos, que vai falar justamente como... deixa eu pegar aqui o nome certinho para passar. É a ação dos espíritos sobre os fenômenos naturais, né? Uhum. Então, daquilo que a humanidade, por exemplo, né, se relacionou com esses fenômenos, né, de forma que conseguia enxergar, né, o Deus, né, do trovão, né, os deuses do vento, os deuses do fogo, da água, e daí, quanto também disso, né, desse pensamento, né, mitológico, não existe pra gente, né, enquanto espírita, de verdades, né? No sentido que a gente, muitas vezes, né, entende, por exemplo, trovão como algo meramente explicado pelo sentido da razão, né, pelo sentido da ciência, por exemplo. E daí a gente sabe que não, né? Existe ali um conjunto de espíritos que justamente nessas perguntas que vão se sequenciar no Livro dos Espíritos, vai estar se explicando justamente esse conjunto de espíritos que estão também relacionados, né, àquele evento fenomenal, né, aquele evento fenomenológico da ação do trovão, por exemplo. Né? É o que chamamos de espíritos elementares, né? Isso, né? São os seres, né? Os seres elementares, espíritos elementares da água, né? Do fogo, do ar. E daí, Oi, Aquila. Deus arrastando o sofá, segundo Jacques. E daí a gente também vai entender, né, esses fenômenos diversos, por exemplo, né? No sentido desses espíritos, por exemplo, os batedores, né? Essa classificação dentro da doutrina espírita, né, dos espíritos batedores, né, aqueles que se realizavam, né, através dos fenômenos físicos, os próprios fenômenos nas mesas girantes, por exemplo, né, o 1 para si, né, o 2 para não. Esses espíritos batedores estão ali, né, no sentido de se expressar, né, a partir da matéria, né, física, né, a partir daquilo que mais energético ele pode estar ali se expressando naquele fenômeno, né, que vai estar acontecendo e que foi, né, um ponto principal para Allan Kardec, por exemplo, né, se debruçar nesse mundo espiritual, né, e organizar todo esse conhecimento, né, que a gente tem hoje na doutrina espírita, por exemplo. Pedro, se você... eu não sei se você escutou o primeiro momento, o primeiro time, vou falar assim, que eu acho chique, time, que estávamos com Weber e eu falei assim... eu citei o Mircea Eliade, que é o estudioso da religião. E o Mircea Eliade vai trazer o seguinte: existe uma essência nas religiões, por mais diferentes que sejam. Qual seria essa essência? A relação com o sagrado. E o que é essa relação com o sagrado?
São os mitos, são os significados, são os valores, são essas explicações, são essa busca dessa espiritualidade, dessa religiosidade. Isso, para a Ilíade, seria um movimento universal das religiões. Deu para entender isso? Sim. Vou dar um outro exemplo agora para que a gente possa continuar entendendo. Vamos imaginar que eu e você e as 16 pessoas, hora 18, hora 20, hora 28, que estão aqui, a gente esteja andando, nós estejamos andando numa rua do sítio histórico de Olinda, e vamos supor que nós conseguimos ver uma casa que ela, na direção que nós estamos, o muro dessa casa é vermelho. Se formos arrodear a casa, ou seja, dar uma volta na casa, a gente vai notar que existe o outro muro azul da mesma casa. E o muro de trás é verde. Vamos ficar nessas três cores: vermelho, azul e verde. Para a gente que vem na direção da gente, a gente vai dizer o seguinte: olha, essa casa toda ela é vermelha. Porque a gente está vendo o muro vermelho. Para quem vem no lado oposto, a gente vai dizer o seguinte: não, essa casa é verde. Porque o muro que eu estou vendo, logo, o muro de dentro da casa e toda a casa é verde. Para quem vem do lado oposto ao verde, vai dizer o seguinte: não, o muro é azul. Porque a casa é azul. Eu estou vendo o muro azul, logo a casa é azul. Onde eu quero dizer, onde eu quero chegar, é que tanto para quem afirma que a casa é vermelha, quanto para quem afirma que a casa é azul, quanto para quem afirma que a casa é verde, estão todos certos. Seria interessante que essas pessoas e que nós que afirmamos que a casa é vermelha, que a gente pudesse dar uma volta na casa e a gente ia perceber: eita, ela é vermelha, ela é verde, ela é azul. Vamos interpretar que a casa seria Deus. Vamos interpretar que a casa seria a religiosidade, a essência, o sagrado. Ela tem diferentes interpretações porque os nossos direcionamentos são diferentes. O nosso referencial é diferente. O meu referencial é que a casa é vermelha. O referencial do lado oposto é que a casa é verde ou azul. São interpretações. Onde eu quero chegar, e aí eu entro com o que você falou. Poseidon ou Netuno, ou por exemplo, Iemanjá, a Senhora dos Mares. Veja só, estamos estudando, não estou dizendo que uma coisa é outra, eu estou dizendo que essas figuras são as mesmas coisas, estou dizendo que o sentido, o sagrado, fazem com que elas sejam próximas e não distantes. É por isso que existe essa necessidade de entendimento dessa interpretação dos fenômenos. Porque se a gente for analisar, nós espíritas não somos nem melhores, não somos nem maiores, e nem somos privilegiados por crer naquilo que nós cremos. O que diferencia é porque apenas cremos. Isso não nos faz melhor. Por quê? Porque é muito mais interessante para Deus e para a espiritualidade, se tratando agora da crença puramente espírita, não a forma que a gente crê, mas como nós lidamos com isso e como descontamos isso no nosso comportamento. Aí vamos lá. É mais interessante alguém que saiba de tudo tecnicamente e que saiba, por exemplo, da função do ectoplasma, na materialização de fenômenos físicos, né? Ou de saber, por exemplo, a diferença entre mente e psicose, que são termos técnicos do espiritismo interessantes, mas é mais interessante saber disso ou quando eu tiver em alguma situação exercer uma honestidade, uma fraternidade, um amor, um sentimento empático, paciência, não desespero, esperança. Embora seja importante para nós, e é importante, em nenhum momento eu vou dizer que não é importante, esse conhecimento técnico,
da nossa religiosidade, é fundamental, mas não é o principal. O principal é o nosso comportamento. É tanto que em situações que nós lemos, escrevemos, estudamos, nós não podemos presenciar que vai para as colônias espirituais não necessariamente quem é espírita. Não necessariamente quem é espírita. Perfeito. E se você ler, por exemplo, um livretozinho chamado Um Forró no Umbral, é bom, indico agora. Quem quiser escrever, escreva para pesquisar. Um Forró no Umbral. Nesse livreto vai dizer que os grandes espectadores desse forró no umbral são espíritas. Porque não basta apenas o conhecimento. O conhecimento ele é importante, sim. Mas ele deve ser acompanhado de uma moral. E isso faz sentido para todas as manifestações religiosas. Isso faz sentido, por exemplo, para todas as manifestações mitológicas. De alguma forma, o que Zeus, Brahman, Tupã, Oxalá pedem de nós comportamento. Eu estou focando nesses para dar um certo limite, mas existe muito mais. Existe uma variedade gigantesca de mitologias. Existe uma variedade gigantesca de manifestações religiosas. E se nós pudéssemos resumir esses ensinamentos, eles pregam justamente a capacidade de nós exercermos o sentimento de fraternidade para com o outro. Então, nesse sentido, Odin, exatamente. Se tratarmos... você sabe que eu gosto muito da ideia da árvore da vida, né, chamada Yggdrasil. Não sei se você sabe, Felipe. Não sei se o Felipe sabe, da Yggdrasil, que é justamente essa árvore da vida, onde os vikings acreditavam que existia debaixo dela uma serpente, e a qualquer momento a serpente poderia se soltar das raízes, né? Então é uma história muito bonita que de novo prega justamente esse contato com a natureza, que prega justamente essa ideia de que existe uma sacralidade na vida, na natureza, que precisa ser respeitada. O respeito que os nossos irmãos do Candomblé, 9 mundos, isso mesmo, o respeito que os nossos irmãos do Candomblé têm com a natureza, esse sentimento, olha, quando eu adoro eu vou dizer alguma coisa, mas eu espero que vocês me interpretem, eu adoro um banho de descarrego. Teve as águas de Oxalá, de Oxalá esse ano, e eu fui para tomar um banho de água. E aí eu fui muitas vezes, porque alguns amigos meus do Candomblé e pediram para que eu fosse, eu fui. Mas o ato de eles darem aquele banho e dizerem assim, agora você está protegido, agora você está pronto para enfrentar, agora é a nossa água fluidificada. É diferente. Faz parte do rito deles, não é o meu rito. Mas entenda que esse princípio de proteção, de realinhamento de chakras que nós temos com a água fluidificada, eles têm, por exemplo, com os banhos de descarrego. Então, se nós interpretarmos isso, nós vamos entender que a religiosidade do outro, inclusive, para se tratar finalmente do tema que a gente está fazendo aqui, que é da mitologia, eu adoro um tambor também. Que bom! É importante. 2. É importante. É importante. Mas onde eu quero chegar é que essa dimensão do outro, essa capacidade de você entender com empatia, de você entender com alteridade a manifestação religiosa do outro, faz com que demonstre o quão humanos nós somos, e não humano no sentido de inferior ou de espírito pequeno, mas humano no sentido de que somos limitados e que necessitamos desse entendimento do outro para que a gente possa se entender também. Tá? E aí eu vou te dar um exemplo do quão é fundamental a gente perceber que é preciso que nós espíritas até a gente possa desconstruir certos preconceitos que nós temos.
Porque nós temos certo preconceito com o outro. Muito preconceito com os outros. Primeiro que tratamos diversas religiosidades como se não soubesse a verdade. Como se não soubesse a verdade. Cansei de assistir palestra espírita, onde o palestrante automaticamente dizia assim, olha, a gente tem que ter piedade dos irmãos evangélicos, porque eles não sabem o que a gente sabe. Tratando isso de forma inferiorizada. Sim. Quantas vezes nós espíritas, como é que nós espíritas tratamos, por exemplo, as religiões de matrizes africanas? Como esotérico, como algo ruim, como algo pejorativo, Ritualístico, como algo atrasado. banal. O Deus que você crê, Pedro, que é o mesmo Deus que eu creio, que é o mesmo Deus que Felipe crê, que é o mesmo Deus que Weber crê, que Jackson crê, será que ele ficaria contente de ouvir da nossa boca, do nosso coração, esse tipo de entendimento? Será que seria de acordo com os princípios divinos essa inferiorização, essa estereotipação de outras manifestações religiosas que não a minha? Né? É primitivo, Sayonara, é isso mesmo, é primitivo. E aí eu diria, para que a gente pudesse fechar essa linha de raciocínio, que eu, Áquila, sou espírita. Tenho um entendimento do que eu creio, tenho certeza no que eu creio, quero melhorar ainda mais esse entendimento. Quero melhorar ainda mais a minha fé. Mas se eu me incomodo com a religião do outro, com a fé do outro, isso demonstra que eu talvez não creia naquilo que eu queira crer. Isso talvez faça com que exista uma insegurança naquilo que eu creio. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu adoro Luiz Gonzaga. Para mim, forró bom é Luiz Gonzaga. Amo Luiz Gonzaga. Não abro mão de Luiz Gonzaga. Se tocar o Wesley Safadão, que é um cantor que particularmente eu não gosto, se tocar o Wesley Safadão, eu vou esculhambar o Wesley Safadão? Eu vou deixar, por exemplo, de dançar o Wesley Safadão? Não. Eu vou dialogar, eu vou brincar, eu vou dançar. Mas eu tenho certeza da minha preferência musical. Eu não vou me incomodar jamais, nem com o gosto musical, nem com a religiosidade do outro. Porque a religiosidade do outro, não é minha. Perfeito. Perfeito. Olha só, a gente tá já passando o tempo aí, né? 9:08, né? 9 aí próximo. E daí, assim, né? Vieram várias pessoas trazendo vários complementos, né? A fala, se colocando, né, em vários momentos. Eu acho que você pode também acompanhar bastante, né? Mas isso que você falou, né, sobre essa forma, né, que a gente tem enxergado, né, essa coisa do outro, né, é muito importante mesmo para a gente se rever, né, nesse sentido de como a gente está olhando, né, para aquilo que está para além de mim, né, e como também isso não dialoga com aquilo que eu acredito, né, e o que é que existe de essência, né. Eu acho que é uma pergunta que eu sempre deixo para mim, né, para as pessoas também, né, que vivem que estão junto, né, a mim, por exemplo, né, o que é que eu enxergo de essência, né, naquilo que o outro me acredita, naquilo que eu acredito, o que é que há ali, né, de essência, de essencialidade, e que essencialidade é essa que pode me ajudar em algum sentido, né? Essas são alguns pensamentos mesmo que eu tenho sobre essa coisa do outro, né, aquilo que eu acredito. E eu acho que é muito disso, né, que a gente está falando, né, quando a gente está falando dessa mitologia, por exemplo. Né, a gente sabe que reside, né, uma essência ali, né, e reside uma verdade, né, no sentido a verdade de que de cada aquilo um. não é um delírio, né, de que aquilo não é uma criação apenas, né. E ao mesmo tempo também, né, eu gostaria de deixar assim para todos nós, né, para reflexão, né, o quanto também, né, que mitologias são essas, né, que a gente tem vivido atualmente, né? É uma
um questionamento, né, que eu deixo aí para todo mundo, né, no sentido que verdades são essas, né, que a gente tá aí, tá bem arraigado em nós, né, tá preso, tá ali fixo, né, tá ali vivo dentro de nós, para a gente pensar realmente isso, né, e ao mesmo tempo perceber, né, quanto, né, a quantidade de influências, né, que a gente sofre de diferentes, né, formas de pensar, né, formas de ver o mundo, por exemplo, que está aí bem claro, né, a história está aí para contar, né, e é uma herança muito bonita, né, por exemplo, né, de nós brasileiros, dos diferentes povos, né, ao longo do mundo, por exemplo, que a mitologia, né, essas figuras mitológicas contribuem, né, e contribuíram bastante para o nosso pensamento atual, por exemplo, eu Sim, acredito. sim. As histórias do passado, elas servem para que nós tenhamos uma noção do que somos hoje. Tenhamos uma noção do que somos hoje. Existe um caráter educativo através das mitologias, como já foi falado, como já foi mencionado. Existe um caráter de explorar o comportamento do indivíduo. E existe, obviamente, uma marca histórica da época. Uma marca Uhum. histórica da época. Não é? É muito natural que você observe, se tratando dos orixás, né, essas divindades, essas deidades, uma ligação enorme com a cultura de África. Com a cultura de África. Com o contato, por exemplo, da natureza. Com esse entendimento tão bonito, tão extenso, com os fenômenos da natureza. Então você observa que existe uma influência, inclusive geográfica, existe uma influência, inclusive cultural, existe uma influência, inclusive social, nessa concepção dessas mitologias, que merecem de novo o nosso respeito. Podem não fazer sentido na gente, no que nós acreditamos, mas faz sentido para as pessoas que acreditam neles. Não existe uma verdade absoluta. A nossa verdade absoluta, nós já sabemos quais são. É Deus. A nossa verdade absoluta é Deus. E para quem nele não crê? Para quem nele não crê, não faz sentido. O Chico Xavier ele dizia algo interessante. O Chico Xavier dizia o seguinte: a minha pretensão não é que ninguém vire espírita. A minha pretensão é espalhar a boa nova de Jesus. E a boa nova de Jesus espalhada são as práticas de caridade e a noção de vida eterna. O indivíduo ele pode ter a noção de vida eterna, segundo Chico, pode ter a noção de vida eterna, pode ter até a noção de reencarnação, sem necessariamente se admitir espírita. Se ele vem ser espírita, perfeito, tudo bem. Mais um soldado na construção de uma ideia, de um sentimento importante para nós. Mas se ele não vem, se ele fica lá, mas se ele conseguiu entender a mensagem, que perfeito, que bom também. Uhum. Então, Chico, é preciso que a gente sempre aprenda com os maiores, né? Eu gosto muito de aprender com Chico. E aí, quem quiser aprender com Chico também, aprenda. Agora, eu quero também frisar uma coisa que o Weber falou. Somos imperfeitos, tá? E é por sermos imperfeitos, incompletos, limitados, que nós criamos. Então, por exemplo, quando eu, Áquila, não posso resolver de tudo, quando eu, Áquila, não posso, por exemplo, solucionar as situações que aparecem na minha vida, eu vou apelar na minha crença, na minha fé, para um indivíduo que é tão grande, tão forte, tão poderoso, que ele pode me ajudar até naquilo que eu não consigo fazer. Ou seja, se nós pegarmos a crença em alguém, num ser, é justamente a certeza da ideia de que eu não posso tudo. Eu estou em construção, tá? Eu poderei criar essa possibilidade. No caso de nós espíritas, a gente pode. A gente pode criar essa condição. Atualmente, a gente não pode ter tudo. A gente não pode solucionar tudo. Atualmente, não.
Mas nas outras crenças religiosas, é a ideia de que existe um Deus acima de você, é justamente a certeza de que eu sou limitado. Eu não posso resolver, mas tem alguém que eu acredito que pode. E ele vai resolver e ele vai me ajudar. Essa fé, essa conexão entre o humano e Deus é uma exploração muito interessante das mitologias. Então, quem quiser estudar esse assunto, eu indico Mircea Eliade, indico também o livro Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, e Emmanuel Responde, do nosso grande Chico, né, psicografado pelo Chico. E aí você pode se debruçar nos contos filosóficos de Homero, a Odisseia de Homero, a Ilíade, né? Você pode debruçar sobre as figuras filosóficas, que a filosofia ela nasce justamente dessa tentativa de rompimento do mito. Que a filosofia ela nasceu dessa questão de precisamos racionalizar as coisas. Os mitos não são racionalizáveis. E o que a gente vai entender hoje é que, meu Deus, existe sim. Não é porque o indivíduo não faz faculdade que ele é burro, que ele é desconsiderado. Não, existe um valor, existe uma inteligência, existe um conhecimento que tem ali, que é muito importante para ele. Não é? E a gente não pode hierarquizar isso. A gente precisa, muito pelo contrário, se ajudar. Não podemos esquecer da lição do Livro dos Espíritos, onde diz que essa diferença entre os espíritos é o que faz com que um ajude o outro. Quando ele vai dizer, por exemplo, sobre por que a mulher e por que o homem reencarnam no corpo físico, né, de mulher, que o espírito reencarna no corpo físico de mulher e de homem. E essa complementariedade é fundamental, tá? Então, todo o poder, e aí serve pra gente, inclusive para o que aconteceu essa semana, que foi muito feio. Eu fiquei extremamente chateado com o que aconteceu essa semana, do rapaz que foi humilhado, do Mateus. Lembremos disso, de uma lição, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo o poder, que ao contrário de servir, se serve, esse poder não serve. Todo o poder que eu tenho, que ao contrário de servir ao outro, eu só me sirvo, esse poder não serve. Então, esse entendimento de que quem se considera no status de ser melhor, de ser maior, e apenas se considera para si, e não para poder ajudar o outro a ser também, isso não serve. Perfeito, Áquila. Acho que a gente chega já ao final já. Não sei se você quer falar ainda mais um minutinho assim para fechamento mesmo. Mas a gente já adianta, né, agradecer imensamente a você, né, por estar disponível aqui, né, e falar de uma maneira incrível, trazer para essa roda de diálogo, né, essas contribuições assim muito pertinentes para a gente pensar um pouco, né, nessas figuras mitológicas e que relação é essas que ela tem com o Espiritismo. E daí agradeço muito. Fica aí um minutinho final, né, para você se colocar aí, finalzinho. Eu gostaria muito de pedir para vocês, porque, de novo, é objeto de estudo meu, então eu tenho muitas coisas relacionadas. Eu gostaria de pedir para ler um trechinho do Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos hindus, onde eles dizem o seguinte: veja só, vejam que um livro hindu do Bhagavad Gita vai dizer: ainda que os homens adorem vários deuses e várias imagens, e tenham diferentes concepções de divindades adoradas, e até pareçam as suas ideias contraditórias entre si, toda a sua fé inspiram-se em mim. O que está querendo trazer aí? Que por mais que existam diversidades, o próprio Deus hindu está dizendo o seguinte: é tudo indiretamente para mim, então respeitem. E aí, só para encerrar, no Alcorão, que é o livro fundador do islamismo, para quem não sabe, a Torá é o judaico e o Alcorão o islamismo. O Alcorão vai trazer uma lição interessante, porque até serve
E aí pode ser tema de estudo. Fica a dica aí pra gente depois falar sobre extremismo religioso. Fundamentalismo religioso. Áquila. Fundamentalismo religioso. Pode falar sobre isso. E aí no Alcorão, o livro fundador dos islâmicos, tem o seguinte: aqueles que creem, aqueles que fazem o bem, esses encontrarão sua recompensa perto do Senhor. Eles não experimentarão nenhum medo e não serão afligidos. É com essas lições que cada vez mais, tanto do Alcorão quanto do Bhagavad Gita, eu tenho certeza do meu Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus de alteridade, que é um Deus de empatia. Olá, pessoal! Estamos de volta aí. Eu acredito que caiu pelo tempo de hora, né? Que a gente já tinha atingido aí. E já estava já no finalzinho. Mas foi bom que Áquila, né, já tinha finalizado a fala. Eu acho assim, só para finalizar mesmo, trouxe aqui um versinho pequeno de Maria Bethânia, né, pra gente assim se inspirar, já ir para esse final do nosso estudo Amor da Noite de hoje, que foi assim, né, bastante diverso, né, várias questões aí tecnológicas, mas estamos aí para estar finalizando, tá? E a mensagem final é a seguinte, né, que eu queria até iniciar com vocês. Vamos tentar entrar aí no estado meditativo, né, relaxante, para finalizar esse momento com o seguinte poema. Vamos lá, respirar, se concentrar. Para onde vai minha vida e quem a leva? Porque eu faço sempre o que eu não queria. Que destino contínuo se passa de mim na treva? Que parte de mim que eu desconheço é que me guia? Então, gente, agradeço, né, imensamente a vocês, né, a todos que estão aqui até agora. Desculpem esse prolongamento, né, que acabou acontecendo. Mas é isso aí, né, é um estudo orgânico, fluido e acontece. Então, gratidão imensa, Áquila, gratidão imensa a todos, tá certo, pessoal? Eu fico muito feliz, obrigado pela oportunidade, obrigado por nós refletirmos sobre aquilo que é essencial, não é? Eu acredito que o conhecimento ele pode ajudar a libertar, como diria Paulo Freire, porque ele nos permite analisar aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que é interessante daquilo que não é interessante, aquilo que presta daquilo que não presta. Então, é nesses estudos, são nesses encontros onde a gente pode refletir, analisar, onde a gente pode se entender, entender o outro e assim nos aproximarmos de Deus. Porque quando a gente procura entender o outro, isso vale para mim. A gente está mais próximo de Deus. Perfeito. Do contrário, a gente se afasta. Perfeito. A gente se afasta. Gratidão, Áquila. Então, tchau, tchau, né, a todos. Até Deus mais, abençoe gente. Beijão. Assistam a live de Novos Baianos. Isso, vamos lá. Vai começar agora, Já deve ter terminado, mas vou assistir. Tá certo, vai ficar aí gravado. Tchau, Áquila, até mais. Você. Prazer, viu? Tchau, gente. Gratidão por tudo.